E aí, ADM, futuro ADM, tudo bem? Eu sou o Felipe e você está no ADM Sem Limites, porque não existem limites para um administrador. E eu vou fazer uma pergunta para você. Você já sentiu aquele nervosismo, aquele frio na barriga antes de uma entrevista de emprego, antes de se apresentar, antes de falar com a pessoa que vai te entrevistar? Se já sentiu, fica ligado nesse vídeo que eu tenho uma dica ótima para acabar com o nervosismo antes de uma entrevista de emprego para você, beleza? É isso aí, administrador. Vamos lá. Quem nunca sentiu um frio na barriga, quem nunca sentiu uma ansiedade, quem nunca sentiu um mal-estar antes ou durante uma entrevista de emprego, a qual prejudicou você, prejudicou o que você ia falar, você planejou antes, você até estudou, mas chegou no momento e não conseguiu falar nada do que você tinha preparado antes, nada do que você tinha estudado antes. E como você se planeja, se programa para que isso não aconteça em uma entrevista de emprego. Primeira coisa que você tem que fazer antes de uma entrevista de emprego. Normalmente, quando você é chamado para uma entrevista, pelo menos aqui na região onde a gente mora, eles chamam a gente com pelo menos um dia de antecedência. Chamam um dia para você ser entrevistado no outro, no mínimo, ou até mais, mas no mínimo é com um dia de antecedência, ou até mais. Nunca é para o mesmo dia ou para a mesma hora. Ah, vem aqui, eu preciso te entrevistar agora. Às vezes acontece, mas é muito esporadicamente. Então você tem um tempo para você estudar a empresa. E a primeira coisa que eu falo e que eu vou falar muito para você é: estude sobre a empresa a qual você vai fazer a entrevista. Isso é fundamental. Por que que você tem esse nervosismo e essa ansiedade? Da onde que surge? Da onde vem esse nervosismo e essa ansiedade? O primeiro medo da humanidade é de falar em público. Então, esse nervosismo, essa ansiedade vem exatamente daí. Vem de você sentar na frente de uma pessoa ou sentar na frente de várias pessoas e ser avaliado. E as pessoas estarem olhando para você enquanto você fala. Então, o que que você precisa fazer para superar esse medo? A primeira coisa que você precisa fazer é se preparar. Por isso eu disse: estude a empresa. Estudar a empresa, entra no site da empresa, converse com pessoas que já participaram, já tiveram dentro dessa empresa, se é que você conhece alguém. Se não conhece, veja as notícias que teve sobre ela na TV, na internet e em todos os lugares, e entenda tudo sobre a empresa. Porque entendendo sobre a empresa, você acaba gostando, você acaba criando um afeto por ela, você acaba entendendo aonde você poderia se encaixar nela. A segunda dica é: monte um pequeno script seu. Toda entrevista de emprego eles vão começar perguntando sobre você, perguntando sobre sua vida, ou vão pedir na frente de uma determinada quantidade de pessoas para que você fale sobre você. Cada um vai se apresentar. Você tem um pouco de nervosismo, não seja o primeiro, não seja o último também. Seja sempre um meio termo. Esse script ele deve começar sempre: apresentação pessoal. Eu sou fulano, eu tenho tantos anos, tenho curso superior em administração, terminei em tal ano, fiz curso técnico de não sei o que, tenho conhecimento na área tal, sou casado, sou solteiro, tenho filhos, não tenho filhos, possuo casa própria, não possuo casa própria. São pequenos detalhes que parecem bobagem, mas que é muito importante você falar dentro de uma entrevista. Por exemplo, eu moro só, eu moro com os meus pais, eu que sustento a minha casa, eu que não sustento a minha casa. Porque são coisas que vão te fazer ressaltar na cabeça do entrevistador que, pô, pessoal, esse cara já tem responsabilidade, porque ele já é um pai de família, ele já é um homem casado, ele que sustenta a casa dele. Aí você vai falar sobre um pouco rápido coisas que você já fez dentro de experiência profissional. Eu já trabalhei no máximo 3 experiências profissionais, as 3 últimas. Aí você vai dizer as empresas que você trabalhou, sendo que sempre com foco nas ações e atividades que você fazia dentro das outras empresas que sejam relevantes para a empresa atual que você vai fazer. Então seu script vai ficar assim: apresentação pessoal, idade, escolaridade, estado civil e a apresentação profissional.
Terceira dica: chegue antes do horário marcado na entrevista, sempre, pelo menos 30 minutos antes. Porque quando você chega, você está super nervoso. Só que quando você senta ou entra no local da entrevista e espera, o nervosismo ele tende a diminuir. Se acalmando, vai acalmando, para você chegar na hora realmente da entrevista e você arrebentar. E a quarta e última dica que eu posso te dar para você diminuir o seu nervosismo dentro de uma entrevista de emprego é: antes da entrevista de emprego, estude as possíveis perguntas e formule possíveis respostas para essas perguntas. Por exemplo, qualidades e defeitos. Normalmente tem essa pergunta dentro de uma entrevista. Então você vai formulando, vai pesquisando como você poderia responder e você vai colocando em ordens de forma que você vai lembrar de forma fácil depois. Não tente enrolar, não tente falar algo que você não seja ou não faça. Porque quando você tenta inventar algo, o entrevistador ele percebe. E aí você se enrola. E é muito mais fácil no nervosismo você, ao inventar algo, se enrolar, do que se você falar algo que você realmente é. Você só vai falar de você. Então você falando somente de você, você não precisa ficar nervoso, você não precisa ficar ansioso. Você só precisa falar de você. Só isso. Somente isso. Não tem, numa entrevista de emprego não tem certo ou errado. Tem pessoas que vão ter interpretações de forma diferente do que você vai falar.